Eles não disseram que íamos te trancar. Eles disseram que você estaria seguro aqui. Essa é a questão da traição. Nunca usa o nome certo. Ela vem revestida de amor, preocupação e melhores interesses. Eu não gritei quando pegaram minhas chaves. Não implorei quando esvaziaram minha bolsa e deixaram meu telefone na mesa do corredor. Fiquei ali parado no saguão do Rose Hill Care, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Meu filho, Thomas, beijou minha bochecha e disse: "É temporário, mãe. Só até termos certeza de que você está bem." Então ele saiu. Esperei 10, 15, 25 minutos. Então me virei para a mulher atrás do balcão, uma jovem de batom vermelho, com o crachá de enfermagem Sandra, e perguntei quando eu poderia sair. Ela pareceu confusa. "A senhora já fez o check-in, senhora Leland. A senhora é residente permanente." Eu não assinei nada, eu disse, embora minha voz estivesse trêmula. Sandra me deu um sorriso paciente. "Seu filho fez isso. Ele tem procuração." Eu não chorei. Então não. Eles me levaram para o quarto 213. Lembro-me porque a porta estava lascada e a maçaneta emperrada. A cama estava muito apertada, do tipo que os hospitais preferem. O armário estava meio vazio, minhas roupas, mas não todas. Uma única foto emoldurada do meu falecido marido estava no parapeito da janela. Um detalhe para fazer você se sentir em casa. Só que aqui não era meu lar. Minha casa era o número 117 da Dyer Lane, o bangalô amarelo claro, com o balanço da varanda que range, e as hortênsias que eu aparo todo verão desde 1984. Minha casa era minha cadeira de cozinha, a segunda da extremidade, com a almofada gasta. Minha casa era a casa que comprei com Harold, paga com verbas de supermercado e pulsos quebrados trabalhando como garçonete durante meus 50 anos. Minha casa desapareceu assim, de repente. Naquela noite, não dormi. A cada 30 minutos, alguém passava arrastando os pés pela minha porta. Eu não sabia os nomes deles. Eu não queria. Eu não ia ficar. Isso foi um erro, um mal-entendido. Na manhã seguinte, perguntei à enfermeira quando poderia falar com alguém responsável. Ela disse: "O administrador só vem às quartas-feiras." Era segunda-feira. Eu disse: "Gostaria de ligar para meu filho." Ela olhou para o prontuário e disse: "Não há privilégios telefônicos listados no seu plano de saúde." Meu plano de cuidados? Eu queria rir ou gritar, mas apenas sentei na beira da cama e cruzei as mãos. Quando você cria um homem que consegue sorrir enquanto interna a própria mãe em um asilo, você aprende rapidamente que barulho não leva a lugar nenhum. 3 dias se passaram, sem ligações, sem visitas. Sandra me trouxe um cardigã azul da minha antiga casa. Disse que Thomas havia esvaziado o armário e enviado o que não queria jogar fora. Jogue fora. Abri a bolsa. Um vestido, um cachecol e meu casaco de inverno. Aquele com o bolso que nunca fechava. Aquele casaco era mais antigo que seu casamento. "Você tem sorte", disse-me uma das mulheres na sala de jantar. O nome dela era Hilda. Ela tinha 90 anos e estava meio cega. Pelo menos sua família visitou. O meu me deixou aqui há 5 anos e se mudou para o Arizona. Não me senti com sorte. Eu me senti invisível. Eles serviram ervilhas amassadas e frango com gosto de papelão. Eu não reclamei. Hilda disse que se você reclamasse, eles o denunciariam por distúrbio de humor e o fariam consultar um terapeuta que cheirava a pastilhas para tosse e tristeza. Eu não queria terapia. Eu queria meu nome de volta, minhas chaves, minha janela da cozinha com o alimentador de pássaros lascado. Quando perguntei novamente sobre o telefone, Sandra disse: "Você pode usar o da equipe em emergências." Então eu fiz. Liguei para o meu filho e fui direto para o correio de voz. Então liguei para minha antiga vizinha, Jenny. Ela também não respondeu.
Eu nem tinha certeza se ela ainda morava na casa ao lado. Mesmo assim, deixei uma mensagem. Naquela noite, peguei o casaco de inverno e o pendurei no encosto da cadeira. O bolso cedeu um pouco. Coloquei a mão lá dentro distraidamente, como já tinha feito 1000 vezes no supermercado, procurando recibos ou embalagens velhas. Mas dessa vez, senti papel grosso, brilhante, dobrado uma vez. Eu o tirei, um bilhete de loteria. Olhei para aquilo como se tivesse vindo da vida de outra pessoa. Powerball. Os números foram preenchidos. Tinta preta. A data da compra foi há uma semana. No mesmo dia que Thomas me trouxe aqui. Eu virei. Sem rabiscos, sem riscos de código de barras. Ainda intacto. Por um longo momento, fiquei apenas olhando para ele. Então sorri pela primeira vez desde que entrei neste lugar. Porque naquele momento, eu não era uma velha indefesa. Eu era alguém que guardava um segredo. E talvez, apenas talvez, esse segredo mudasse tudo. Você realmente não percebe o quão barulhento um lugar é até que você não seja mais convidado ao silêncio. Asilos não são silenciosos. Eles estão cheios de sons aos quais ninguém responde. Tosse atrás de portas finas. Estática na televisão. Passos lentos, alguém gritando um nome que nunca vem. Guardei o bilhete no bolso do casaco por 3 dias. Não contei a ninguém, nem mesmo a Hilda. Eu ainda não sabia se era real, mas era algo sobre simplesmente tê-lo. Isso acendeu algo dentro de mim. Eu estava com frio há tanto tempo que esqueci como é sentir calor. Na quinta-feira, perguntei novamente a Sandra: Posso usar o telefone? Somente emergência, ela disse sem tirar os olhos da prancheta. Minha fornalha pode estar pegando fogo, respondi. Ela piscou. A senhora não mora mais naquela casa, senhora Leland. Mas eu fiz isso na minha cabeça. Todas as noites, antes de dormir, eu percorria cômodo por cômodo, lembrando-me. A porta da frente, com o arranhão da caixa de ferramentas do Harold. O azulejo da cozinha que nunca consertamos. O lugar perto da escada onde meu quadril costumava estalar ao descer. Você não mora mais naquela casa. Essa frase ficou na minha cabeça o dia todo como algo azedo. No jantar, as ervilhas estavam frias. Eu as comi mesmo assim. Hilda sentou-se à minha frente, resmungando sobre um clube de bridge que ela costumava administrar em 1962. Você tem olhos quietos, disse ela de repente, apontando o garfo para mim. Olhei para cima. O que isso significa? Significa que você sabe mais do que diz. Não respondi. Ela estava certa. Esperei até a enfermeira da noite entrar de plantão. Uma mais nova, recém-saída do ensino médio, sempre digitando no celular. Ela gostava de mim porque eu não ligava à noite nem pedia remédios. Quando ela passou pelo meu quarto às 22h45, fiquei no corredor, de braços cruzados, como se estivesse esperando há horas. Desculpe o incômodo, eu disse. Acho que esqueci a pilha do meu aparelho auditivo no meu casaco velho, aquele grande e cinza. Pode estar na lavanderia. Posso? Ela acenou para que eu fosse até a recepção. Claro, mas seja rápido. Não deixe o alarme disparar quando abrir a porta. Sem câmeras de segurança, sem fechadura, apenas um telefone antigo com um tom de discagem estridente. Procurei os números manualmente. Primeiro, o site da loteria. O sorteio vencedor já havia sido publicado. Verifiquei a data. Sábado. Meu bilhete acertou todos os 6 números. Pisquei com força como se tivesse lido errado. Fiz de novo. Acertei o prêmio de 62 milhões de dólares não reclamado. Não sorri. Não imediatamente. Fiquei ali parado, segurando o telefone enquanto a enfermeira da noite folheava sua mensagem a poucos metros de distância, completamente alheio a que 25 cinintos de papel no bolso do meu casaco tinham acabado de mudar todo o equilíbrio do mundo. Voltei para o meu quarto lentamente, como se carregasse algo frágil. E eu estava
Mal dormi. Minha mente girava tão rápido que parecia que ia se soltar. O que eu poderia fazer com aquele dinheiro? Eu não podia dirigir. Não tinha minha conta bancária. Meu filho tinha o controle de tudo. Tudo. E, no entanto, pela primeira vez em meses, eu não estava com medo. Eu não era nada. Eu guardava um segredo tão grande que poderia engolir este prédio inteiro e cuspi-lo em pó. Na manhã seguinte, Sandra me entregou uma programação para bingo em grupo e uma sessão de artesanato. Olhei-a nos olhos e disse: Gostaria de falar com um advogado. Ela riu. O quê? Você está processando alguém? Não, eu disse. Só quero redigir uma carta. Bem, seu filho cuida de toda a sua papelada. Depois, quero um advogado para confirmar se isso ainda é legal. Ela franziu a testa. Senhora Leland, não é assim que funciona. É, se você não quiser ser denunciada por manipulação financeira de um idoso. Ela parou de sorrir. Dobrei a agenda e a guardei no bolso. No mesmo bolso da passagem. Mais tarde, naquele dia, liguei para meu filho novamente direto para a caixa postal. Então, deixei uma mensagem. Oi, Thomas. Só queria te avisar que encontrei algo importante no meu casaco, algo que talvez te interesse. Me liga. Não disse mais nada. Deixei que ele pensasse. Naquela noite, sentei-me com Hilda novamente. Ela estava me contando sobre seu quarto marido. Eu não estava ouvindo. Eu estava pensando em nomes. Nomes falsos, contas fiduciárias, advogados particulares, contas no exterior, qualquer coisa que eu já tivesse ouvido em filmes sobre pessoas ricas protegendo sua riqueza dos indignos. Eu ainda não era rica. Não oficialmente, mas eu não estava mais indefeso, e isso fez toda a diferença. Ele finalmente retornou à ligação. Era domingo de manhã, logo depois que a equipe trouxe as bandejas do café da manhã. Mingau de aveia frio, torrada encharcada. Não toquei. O telefone na parede tocou. Sandra atendeu e chamou do corredor. Senhora Leland, é seu filho. Caminhei devagar, não porque estivesse cansado, mas porque precisava daqueles poucos segundos para apagar o fogo na garganta. Oi, mãe, disse Thomas quando atendi. Sua voz soou alegre. Alegre, como se estivesse se apresentando para uma plateia. Recebi sua mensagem. Algo importante, hein? Lá estava. Não. Como você está? Não. Precisa de alguma coisa? Direto ao que ele pode querer colocar as mãos. Encontrei um pedaço de papel, disse calmamente. No bolso do meu casaco da última vez que o usei. Houve uma pausa. Que tipo de papel? Ah, só algo que esqueci de jogar fora, eu disse. Esperei. Deixe o silêncio se estender. As pessoas sempre se revelam quando você... Não se apresse para preencher o silêncio. Escute, mãe, disse ele depois de um instante. Espero que esteja se adaptando. Todo mundo diz que este lugar é de primeira. Olhei ao redor do corredor. Uma senhora discutia com a máquina de venda automática porque ela não aceitava seu dólar. Outra dormia com o queixo no peito, esquecida por todos. Sim, respondi. Muito de primeira. Ele hesitou novamente. Sei que não foi fácil, mas você tem que admitir que é mais seguro. A casa tinha escadas. Você estava esquecendo compromissos. Eu esqueci um compromisso, Thomas. Bem, isso assustou a Marca. Ela disse que você não reconheceu a voz dela. Quase ri, como se esquecer a voz da sua nora fosse um sintoma de algo além de exaustão. Ela estava gritando, eu disse. Foi por isso que não respondi. E, francamente, eu estava cansado de ser tratado como uma criança. Ele suspirou. Não quero discutir, mãe. Só queria saber como você estava. E sobre aquele papel que você mencionou, eu joguei fora. Eu menti. Não parecia tão importante. Uma pausa, silêncio, então, uma mudança na voz dele. O tipo de coisa que as pessoas usam quando se acham mais inteligentes que você. Bem, ótimo. Eu estava preocupada que pudesse ser algo que você não entendesse. Sabe, oficial?
Eu sorri. Não porque ele estivesse certo, porque ele não tinha ideia de como estava errado. Depois que desligamos, voltei para o meu quarto, fechei a porta e a tranquei. Uma das únicas no andar que ainda tinha um ferrolho. Peguei o bilhete e o coloquei sobre a mesa. Fiquei olhando para ele por um longo tempo, como se pudesse começar a brilhar. Os 62 milhões dólares, ainda não reclamados, ainda meus. Fiz uma lista. Coisas. Eu precisaria de um advogado, comprovante de identidade, uma conta bancária fora do alcance de Thomas, um novo testamento e, acima de tudo, tempo. Tempo para agir devagar, em silêncio, como alguém planejando uma fuga. Naquela tarde, matei Bingo. Sandra me olhou. Você está bem? Só cansado, respondi. Na verdade, eu nunca estive tão acordado. Na sala comum, alguém havia deixado um jornal. Folheei. Nas últimas páginas, pequenos anúncios, advogados, contadores, especialistas em documentos. Arranquei um. Consultas para planejamento patrimonial de idosos. Descrição garantida. Decorei o número. No dia seguinte, esperei até que a recepção se distraísse e peguei emprestado o telefone da equipe novamente. Ligaram da escada. Estou ligando para uma parente, eu disse. Ela está em uma casa de repouso. Tem alguns problemas financeiros, problemas com procuração. A mulher na linha fez uma pausa. Lidamos muito com isso. Gostaria de marcar uma reunião. Nome: Elaine Matthews. Dei um falso. Não queria nada que pudesse ser rastreado até Doris Leland ainda. Podemos fazer isso aqui? Ela disse que poderiam enviar alguém, um associado. Silencioso, discreto. Quinta-feira à tarde, 14h30. Desliguei e pressionei o telefone contra o peito por um segundo. Era real. Eu tinha uma reunião, um começo. Naquela noite, sentei-me no escuro e olhei pela janela. A lua estava alta. Eu me perguntei se Thomas tinha terminado de se mudar. Coisas da minha casa. Se ele tivesse vendido meus livros antigos, o bule de vidro que Harold me deu no nosso 10º aniversário. Se Marcia tivesse jogado fora minha caixa de costura, se tivessem encontrado os álbuns de fotos na última gaveta da minha cômoda. Eles não estavam apenas me tirando de casa. Eles estavam me apagando. Mas não mais. Porque em algum lugar dentro de um envelope lacrado na minha gaveta havia um bilhete premiado que eles não sabiam que existia. E eu não tinha intenção de compartilhá-lo com pessoas que me tratavam como bagagem a ser guardada. Não. Dessa vez o plano era meu. O plano era. Dizem que velhos não devem ter segredos, mas é exatamente por isso que somos tão bons em guardá-los. Quinta-feira chegou devagar. Passei a manhã inteira fingindo ler, com as mãos tremendo um pouco sob o cobertor. Na hora do almoço, Hilda perguntou por que eu ficava olhando para o relógio. Encontro quente, ela brincou. Por assim dizer, eu disse. Às 2h15, fui para o saguão da frente, fingindo que estava esperando uma entrega. Os funcionários não fazer perguntas. A essa altura, eles presumiram que eu era praticamente inofensivo. Às 2h29, um sedã verde escuro parou. Um homem saiu. 40 e poucos anos, terno cinza elegante, pasta de couro. Ele não parecia um vendedor. Parecia alguém acostumado a dizer às pessoas que elas estavam prestes a ser processadas. Ele entrou e olhou ao redor. Ela Matthews? Perguntou. Eu me levantei. Sou eu? Ele não piscou. Homem inteligente. Fomos para o Jardim dos Fundos, uma pequena praça de concreto com plantas artificiais e bancos enferrujados. O tipo de lugar projetado para parecer ar fresco com um orçamento limitado. Ele abriu a pasta e tirou um bloco de notas. Sou Andrew Myers, disse ele. Planejamento patrimonial, consultas confidenciais. Você disse que tinha uma situação envolvendo procuração. Assenti. Foi assinado sob pressão. Meu filho controla tudo. Minha casa, minhas contas bancárias, até minha correspondência. Você sabe o que ele fez com seus bens? Tenho algumas ideias.
Ele rabiscou algo. Podemos contestar a procuração. Vai levar tempo. O que mais? Fiz uma pausa. Este era o momento. Enfiei a mão no bolso do casaco e tirei o envelope. Encontrei isso na semana passada, disse eu, e o deslizei para ele. Ele abriu, olhou os números, verificou a data e então olhou para cima. Você verificou isso? Sim. Sorteio de sábado. Todos os 6 números. Os 62 milhões. Ele não piscou, não assobiou, apenas assentiu lentamente. Alguém mais sabe? Não. Você quer que saibam? Não. Então precisamos agir rápido. Ele delineou um plano. Contas fiduciárias, transferências às cegas, um processo de reivindicação controlado, usando um escritório de advocacia como intermediário. Mais importante ainda, proteção contra interferência familiar. Já fiz isso antes, disse ele. Clientes idosos com riqueza repentina é mais comum do que você pensa. Ele me entregou um novo envelope com formulários dentro. Você precisará de um endereço postal seguro para algumas dessas coisas. Eu não tenho um, pensou ele por um momento. Podemos providenciar um cofre no centro da cidade. Enviarei os documentos para lá. Você precisará assinar pessoalmente. Eu não tenho um carro. Vou mandar um, mas não para casa. Vamos dizer que é para uma consulta médica. Recostei-me. O ar parecia mais leve. Pela primeira vez em semanas, eu não estava apenas sobrevivendo. Eu estava construindo algo. Você quer dar um pouco disso para sua família? Ele perguntou sem maldade. Eu balancei a cabeça. Eles me deixaram aqui sem uma conversa. Simplesmente pegaram minha vida e a embrulharam como sobras. Eu não devo nada a eles. Então você vai precisar de um novo testamento também. Quero a maior parte em um fundo para alguém que eu amo. Eu disse minha neta. Nome? Rosie Leland. Ela tem 21 anos e está na faculdade. Nunca me pediu um centavo. Nunca me tratou como se eu fosse um casaco para pendurar. Ele assentiu. Vamos fazer isso com firmeza. Ela estará protegida. Ele se levantou, juntando seus papéis. Entrarei em contato em 72 horas. Enquanto isso, não conte a ninguém e não tente reivindicar a multa por conta própria. Muito arriscado. Eu estou velho, não idiota. Ele sorriu pela primeira vez. Foi o que imaginei. Quando ele saiu, fiquei no banco por mais 10 minutos. Eu precisava do vento, mesmo que cheirasse a água sanitária e asfalto. Naquela noite, escrevi no meu caderno aquele que eles não verificam. Dia 13, em Rose Hill. 62 milhões intocados. Plano legal em andamento. Meu nome é Doris Leland. Mas eles vão se lembrar de mim como outra pessoa. Na manhã de sábado, o bilhete não era mais apenas uma possibilidade, era um ativo. Andrew ligou pontualmente às 9 horas. Uma mulher chamada Carla havia verificado os números com a comissão da loteria. A estrutura legal estava pronta. A reivindicação seria registrada por meio de um fundo especializado, anônimo e rastreável. O bilhete continua sendo sua propriedade até que o pagamento seja emitido, disse ele. Mas a partir do momento em que o cheque é emitido, tudo vai para o fundo. Você será listado como beneficiário sob um pseudônimo legal. Que nome? Perguntei. Clara Whitmore, disse ele. Escolhemos algo neutro. Clara Whitmore. Não é um nome que causaria espanto. Não é um nome que Thomas ou Marcia pensariam em pesquisar no Google. Para onde vai o dinheiro? Perguntei. Por enquanto, para uma conta de depósito cego. Assim que estiver segura, podemos dividi-la como quiser. Quero a parte da Rosie bloqueada até os 30 anos, eu disse, mas com acesso para educação, moradia, emergências. Ele fez uma pausa. Nunca vi alguém ser tão claro tão rápido. Tenho tido muito tempo para pensar ultimamente, eu disse.
O que não contei a ele foi que todas as noites, enquanto os outros assistiam à TV ou cochilavam em programas de jogos, eu sentava com as costas eretas, olhando pela janela e construindo uma nova vida em minha mente. Eu sabia quantos zeros havia em 62 milhões. Eu sabia o que isso poderia comprar e o que não poderia. Não poderia comprar de volta anos de ignorância. Não poderia comprar de volta a vez em que Marcia zombou dos meus sapatos na Páscoa, alto o suficiente para Rosie ouvir. Não poderia comprar de volta os aniversários que Thomas esqueceu ou a vez em que ele não apareceu. Até o funeral de Harold, até que todos os outros tivessem ido embora. Mas isso poderia comprar a liberdade, e isso bastava. A previsão é de que o cheque chegue dentro de 3 a 5 dias úteis. Andrew disse. Você não precisa tocar nele. Eu cuido de tudo. Ligo para você na segunda-feira com mais instruções. Depois que desligamos, abri a gaveta e olhei para o envelope novamente. Eu não precisava mais dele, mas eu não o jogaria fora. Era a prova, não do dinheiro, mas do que eu tinha feito antes de ele chegar. Eu tinha me poupado. Naquela tarde, sentei-me com Hilda no pátio. Ela observava as nuvens. Sua visão era fraca demais para vê-las direito, mas ela ainda gostava de nomear seus formatos. Olha aquela, disse ela, apontando vagamente para o norte. Parece um cordeiro ou uma cadeira quebrada. Você não está longe, eu disse. Parece as duas coisas. Ela se virou para mim, repentinamente séria. Você está indo embora, não é? Eu não respondi. Eu sinto, disse ela. Pessoas como você não ficam em gaiolas. Olhei para ela. Hilda, que estava presa em Rose Hill há 5 anos. Hilda, que doou suas economias para 3 enteados que agora lhe enviavam cartões de aniversário sem endereço de retorno. Estendi a mão e apertei a mão dela. Se eu for, eu disse, te mando algo de verdade. Tipo o quê? Tipo um advogado com uma caneta? Ela riu. Um som seco. Seria alguma coisa. Naquela noite, Rosie ligou. Eu não deveria receber ligações pessoais, mas a enfermeira da noite, a mesma que me deixou usar o telefone, começou a me dar um tempinho depois que as luzes se apagassem. Vovó, Rosie sussurrou. Papai disse que pode vender seu carro. Eu quase deixei o fone cair. Ele o quê? Ele disse que está parado na entrada da garagem juntando poeira, que não faz sentido continuar pagando seguro. Esse é o meu carro, eu disse. Eu sei, é por isso que estou ligando. Eu não queria que você descobrisse depois. Meu coração apertou. Era um sedã velho. Nada de especial. Mas Harold tinha escolhido para mim. Disse que combinava com as minhas mãos. Seja lá o que isso significasse, eu vou cuidar disso, eu disse a ela. Não se preocupe, eu só sinto sua falta. Ela disse. É estranho não ouvir sua voz todos os dias. Sinto sua falta também. Houve uma pausa. Você parece diferente. Eu? Mais forte, ela disse. Eu sorri. Estou recuperando o equilíbrio. Depois que desligamos, escrevi outra linha no meu caderno. Carro sendo vendido sem consentimento. Mais um tijolo na parede. Então, coloquei o caderno debaixo do travesseiro e fui dormir. Sonhei com oceanos, silêncio e as chaves da minha própria porta da frente. Deixe-os pensar que sou impotente. Essa foi a primeira regra que me impus depois que descobri que tinha vencido. Nunca deixe que me vejam como nada além da velha inofensiva que eles acham que trancaram. Deixe-os me subestimar. Deixe-os esquecer que eu já tive um nome próprio. Porque enquanto eles estavam lá fora redecorando minha vida, eu estava construindo algo muito mais silencioso e infinitamente mais perigoso. Não é difícil se tornar invisível em um lugar como Rose Hill. Você só precisa parar de reagir. Não reclame quando eles se esquecerem de trazer sua correspondência. Não hesite quando alguém tomar seu lugar no refeitório. Não levante a voz quando Sandra entregar sua bandeja de almoço para a pessoa errada pessoa. De novo. Apenas sorria. Seja agradável.
Eles param de olhar para você. Depois de um tempo, você se torna parte da mobília, um cabideiro com boa postura. E de lá, você consegue ver tudo. Aprendi mais em 3 dias de silêncio do que em 79 anos de conversa. Quem rouba do armário de suprimentos? Quem bebe na lavanderia? Quem está dormindo com o zelador noturno? Quem se esquece de dar remédios e mente sobre isso no prontuário? Mas eu não anotei nada. Não adiantava. Eu não planejava ficar tempo suficiente para apitar. Eu só precisava de cobertura. Hora de esperar a ligação de Andrew. Hora de deixar a confiança crescer. Hora de garantir a próxima fase. Enquanto isso, estudei meus inimigos. Sandra, a enfermeira diurna, tinha uma voz afiada como uma faca e uma predileção por chamar mulheres mais velhas de queridas quando estava irritada. Eu a peguei brigando com um homem chamado Clyde, por tocar a campainha dele muitas vezes. Você não precisa de ajuda, você precisa de atenção, disse ela. Clyde não tinha falado. Para ninguém desde então. Apenas encarei a parede. O administrador, Sr. Kellerman, tinha um sorriso cheio de dentes, mas olhos que não combinavam. Toda terça-feira, ele trazia uma prancheta pedindo aos moradores que assinassem pesquisas de qualidade que ninguém lia. Certa vez, perguntei a ele o que aconteceu com a antiga sala da biblioteca. Cortes no orçamento, ele disse. 2 semanas depois, vi o nome dele na lista de doadores para a nova quadra de tênis que estavam construindo para os funcionários. O jogo aqui não estava se curando. Era contenção. E eu estava farto de ser contido. Naquela sexta-feira, Thomas finalmente apareceu. Vi o carro dele, meu velho Camry, no estacionamento. Ele trocava o adesivo do para-choque que costumava dizer "Apoie as bibliotecas locais", por algo que dizia "Não estou discutindo, só estou explicando por que estou certo, adequado". Ele entrou com aquele mesmo sorriso de lado que sempre usava quando queria alguma coisa. "Ei, mãe!", disse ele, como se tivéssemos conversado ontem. "Você está linda." Eu não respondi. "Eu estava no bairro", ele acrescentou. "Pensei em deixar algumas coisas. Você ainda está usando esse casaco, hein? Está quentinho, sabia? Acho que a Marcia empacotou um monte de suas coisas de inverno. Quer que eu leve da próxima vez?" Eu balancei a cabeça. Ele olhou ao redor. "Você está se acostumando com isso aqui?" "Estou me adaptando." Que bom mesmo." Ele coçou a nuca, nervoso. "Sabe", disse ele lentamente. "Eu estive pensando. Assim que a questão da herança se resolver, talvez possamos colocar aquela casa à venda. Os preços estão altos agora. Pode ser inteligente. Minha casa? Bem." Ele deu de ombros. "Não é como se você a estivesse usando. Eu construí aquela casa com seu pai." "Claro, mas mãe, qual é?" "Ela está lá, parada, e os impostos. Paguei esses impostos por 40 anos." Houve uma pausa. Seu rosto mudou. Eu vi o verdadeiro Thomas passar. Aquele que odiava ser desafiado. "Só estou tentando ser prático", disse ele. Eu me levantei. "Obrigada pela visita", eu disse. "Mas estou cansada agora." "Espera, mãe, não seja assim." Eu disse que estou cansada. Ele ficou parado, sem jeito, por um segundo, depois se inclinou para um abraço. Eu não retribuí. Quando ele se virou para ir embora, eu disse: "Ah, mais uma coisa." Ele parou. Encontrei algo no bolso do meu casaco. Observei a cor sumir do seu rosto. "Você fez isso?" Assenti. Um lembrete. Ele tentou sorrir. "Que bom." "É mesmo." Eu disse. "Muito bom." E então fui embora. Não porque eu tivesse terminado, mas porque ele não fazia ideia de que eu estava apenas começando. O advogado chegou durante o horário de visitas. Ninguém percebeu. Essa é a genialidade da burocracia. Você esconde qualquer coisa atrás de uma prancheta e um aceno educado, e as pessoas seguram a porta para você sem fazer uma única pergunta. Andrew usava um blazer azul marinho dessa vez. Menos formal, mais esquecível. Sem pasta,
apenas uma pasta debaixo do braço. Ele assinou como Pastor William Sharp. A recepcionista até lhe ofereceu uma xícara de café. Deus a abençoe. Eu estava esperando na sala de TV, fingindo assistir a uma reprise antiga de assassinato. Ela escreveu. Sandra mal olhou para cima quando eu saí. Serão só alguns minutos, eu disse. Alto o suficiente para o gráfico captar. Nós nos encontramos na sala de estar, apenas um quarto de hóspedes com um sofá empoeirado e samambaias falsas. Tranquei a porta atrás de nós. Está tudo pronto, disse Andrew sem preâmbulos. O cheque foi emitido. Os fundos estão seguros. Soltei um suspiro que não tinha percebido que estava segurando. O fundo está operacional. A conta em seu nome falso está ativa. Encaminhamos todas as distribuições por meio de intermediários legais. Sua identidade está selada. Você é oficialmente Clara Whitmore agora. Pelo menos no papel. Qual é o saldo após impostos, custas judiciais iniciais e filtros administrativos? Os 43,7 milhões de dólares. Eu não hesitei. A parte da Rosie. Ele me entregou uma página. Os 10 milhões dólares em um fundo bloqueado. As condições que você especificou estão incluídas. Ela pode acessar um auxílio moradia, custos educacionais, emergências de saúde. Qualquer coisa fora disso requer a aprovação do administrador, que sou eu, a seu pedido. Assenti. Ela estará segura. E você? Estarei mais segura quando sair daqui. Ele não sorriu. É o próximo. Já comecei a redigir uma moção para revogar a procuração do seu filho, mas até que o notifiquemos, ficaremos em silêncio. Quando isso pode acontecer? Ele olhou para o relógio. 3 dias, talvez 4. Assim que ele for notificado, começaremos a contestação. Você precisará estar fisicamente presente no tribunal. É aí que as coisas ficam delicadas. Estou pronto. Ele ergueu uma sobrancelha. Sem hesitação? Nenhuma. Ele enfiou a mão na pasta e tirou um documento. Este é o seu Novo Testamento. Atualizado, assinado por você, testemunhado e autenticado pelo meu escritório. Ele invalida quaisquer documentos anteriores, incluindo aquele que seu filho o pressionou a assinar há 2 anos. Peguei o papel, meu nome, o verdadeiro, impresso em Oakig, no topo. Li as primeiras linhas em voz alta. Eu, Doris Evelyn Leland, em sã consciência e memória, revogo todos os testamentos e cautícios anteriores. Parei. Era o suficiente. Mais alguma coisa? Perguntei. Ele hesitou. Só uma coisa. Pedi ao meu escritório para fazer uma pequena verificação de antecedentes sobre Thomas e Marcia. Eu não perguntei a ele mas também não fiquei surpreso. Eles já anunciaram sua casa com um corretor particular extraoficialmente, testando as águas, como dizem. Fotos foram tiradas na semana passada. Marcia se passou por sua representante. O anúncio está marcado para ir ao ar na segunda-feira. Meu estômago revirou, não de raiva, mas de uma confirmação silenciosa. Eu não estava louco. Eu não tinha entendido mal. Eles estavam me apagando ativamente. Eles não vão sentir o cheiro. Eu disse que não vão. Andrew concordou. Porque até segunda-feira, o tribunal terá uma liminar pronta. Eles não poderão tocar em sua propriedade ou em seu nome. Dobrei os papéis e os coloquei na minha bolsa de tricô. Quando nos levantamos, ele fez uma pausa. Sabe, ele disse, a maioria dos meus clientes nesta situação tem muito medo de agir. Eles só querem dinheiro e um lugar para se esconder. Você é diferente. Não estou procurando vingança, eu disse calmamente. Estou buscando clareza. Ele assentiu. E depois disso, eu desapareço. Apertamos as mãos e ele saiu pela saída do jardim. 10 minutos depois, Sandra passou por mim no corredor. Você está mais animada hoje, ela disse. Tive uma visita agradável, respondi. Ela não perguntou com quem. Eles nunca fazem isso. Naquela noite, escrevi no meu caderno.
Fundos garantidos, novo testamento assinado, procuração a ser revogada. Não estou mais sob o controle de ninguém. Então guardei o caderno, apaguei a luz e deitei na cama em completo silêncio. Pela primeira vez em anos, o silêncio não parecia solidão. Parecia controle. Colocaram Lilian no quarto 107 porque ela não reclamou quando o aquecimento falhou. Os outros foram transferidos para salas mais quentes, mas Lilian, que conseguia recitar páginas inteiras de poesia de memória, simplesmente disse: Minha respiração embaça o vidro. Isso já é calor suficiente para mim. Ela tinha 84 anos, era afiada como uma navalha e seca como sal. Uma ex-bibliotecária com uma postura mais ereta do que a maioria dos funcionários. Quando ela falava, ela fazia como os livros lhe ensinavam, claramente sem palavras desperdiçadas. Gostei dela imediatamente. Ela estava em Rose Hill há mais tempo do que a maioria. 4 anos, talvez 5. Ela não participava de sessões em grupo, não fazia artesanato, nunca se inscrevia em karaokês, mesmo quando Sandra implorava. Eles nunca se perguntaram por que os velhos param de cantar, ela me disse uma vez. Eles continuam distribuindo microfones. Começamos a tomar chá juntas na sala de recreação. Ela trouxe os próprios saquinhos. Os que servem aqui têm gosto de meia cozida, disse ela. Eu não discuti. Contei meu nome verdadeiro a ela na segunda tarde em que nos sentamos juntas. Todos aqui me chamam de Doris, eu disse. Mas fora deste lugar meu nome é Clara Whitmore. Ela piscou uma vez, fascinante. Contei a ela sobre o advogado, o fundo, a multa. Eu não sabia por quê. Eu havia guardado o segredo de todos, até mesmo da Rose. Mas algo em Lilian me fez acreditar que ela carregaria o peso disso comigo. Não por mim. Quando terminei, ela não pediu detalhes. Em vez disso, serviu mais chá. Como é a sensação? Perguntou. Como se eu estivesse segurando uma arma carregada em uma sala cheia de pessoas que me acham inofensiva. Ela sorriu. Ótimo, continue assim. A partir de então, nos encontrávamos todas as tardes às 3. Eu levava as palavras cruzadas. Ela trazia o chá dela. Nem sempre falar sobre dinheiro. Às vezes falávamos sobre a filha dela, que não ligava há 18 meses. Às vezes, sentávamos em silêncio ouvindo o rádio na sala de estar ao lado. Um dia, ela disse: Sabe de uma coisa? Eles não entendem nada sobre nós. O quê? Nós tivemos vidas, os reais. As pessoas pensam que nascemos velhos, que existimos apenas para dar à luz, emprestar-lhes dinheiro e desaparecer silenciosamente em móveis acolchoados. Mas nos lembramos de tudo. Assenti. Ela olhou para mim. Então, quando você vai embora? Em breve, eu disse. O processo judicial acontece na semana que vem. Depois disso, eu desapareço. Nova identidade, novo lugar. Ela bateu na xícara de chá. Você vai me mandar um cartão postal. Eu te mando um advogado. Ela sorriu. Assim está melhor. Naquela sexta-feira, Sandra me pegou cantarolando no corredor. Você está de mau humor, disse ela desconfiada. Lembrei-me de algo legal, respondi. Bem, segure firme. Temos uma inspeção coletiva chegando. Kellerman quer que todos sorriam. Vou dar um sorriso a eles, eu disse. Logo depois que consertarem o aquecimento do quarto 107. Ela revirou os olhos. Lilian não se importa. Ela não deveria se importar. Eu fui embora antes que ela pudesse responder. Naquela noite, Lilian e eu jogamos um jogo secreto. O que você faria se te dessem as chaves? Eu me mudaria para uma cidade onde ninguém soubesse meu nome, ela disse. Mudaria meu cabelo, compraria um gato, moraria em cima de uma livraria e nunca falaria a menos que tivesse vontade. Você sempre fala quando tem vontade. Aí eu finalmente pararia de me explicar. Ela olhou para mim. E você? Eu compraria uma casinha perto da água.
Eu disse. Faça chá de manhã. Comer o que eu quiser. Dormir quando eu quiser e nunca mais pedirei permissão. Lillian levantou sua xícara de chá para o dia em que ninguém pergunta para onde você está indo. Nós brindamos com canecas. Essa foi a última noite em que a vi. Na manhã seguinte, sua porta estava fechada. Na hora do almoço, uma enfermeira entrou discretamente e tirou seu crachá da porta. Nenhum anúncio, nenhuma cerimônia, nenhuma explicação. Simplesmente desapareceu, como um capítulo arrancado de um livro que ninguém terminou de ler. Perguntei o que aconteceu. Pacificamente em seu sono, alguém sussurrou. Fiquei sentado na sala de recreação, olhando para sua cadeira vazia. Ninguém mais pareceu notar. Ou talvez eles soubessem e tivessem aprendido a continuar andando. Naquela noite, escrevi apenas uma linha no meu caderno. Lillian se foi. E agora tenho ainda mais certeza. Preciso sair antes que eles esqueçam que eu também estive aqui. Enviei um carro para minha antiga casa. Não é um táxi. Um Mercedes classe S preto, janelas escurecidas, cromado polido até a borda de um espelho. O tipo de carro que pessoas como Thomas não conseguiam ignorar. Chegou às 16h05. Numa terça-feira, horário exato em que ela costumava postar suas atualizações de vida no Instagram. Jantares em família, andamento da reforma, citações inspiradoras sobre gratidão, nada disso parecia incluir a mulher que pagou a hipoteca. O motorista saiu com um uniforme cinza impecável e entregou à marcha um envelope branco. Sem endereço de retorno, sem logotipo, apenas o nome dela. Dentro havia uma carta digitada em papel grosso de linho de uma empresa fictícia chamada Riverside Estate Consultants. Dizia: Prezada Sra. Leland, nosso escritório representa um cliente anônimo com interesse em adquirir diversas propriedades antigas na região de Green Lake. Sua residência atual, no número 117 da Dare Lane, foi identificada como um alvo de alto valor devido ao seu registro histórico e às condições estruturais. Nosso cliente está preparado para oferecer 1,3 milhão em dinheiro, aguardando a regularização do título e a agilização do fechamento. Este não é um contrato formal, mas uma manifestação de interesse sério. Uma vistoria completa será agendada mediante sua concordância para discutirmos mais a fundo. Atenciosamente, Riverside Estate Consultants. Havia um número de telefone no rodapé. Redirecionado pelo escritório de Andrew, a isca era simples e deliciosa. 2 horas depois, o telefone do meu quarto tocou. Era a Rosie. Vovó, você está sentada? Eu sempre estou sentada. Ela riu nervosamente. Ok, então a mamãe recebeu uma carta hoje. Alguma imobiliária quer comprar sua casa com urgência. Só dinheiro, 1 milhão. Eu não disse nada. Papai está pirando, ela continuou. Eles estão tentando descobrir quem é esse cliente anônimo. Ele acha que é alguém da cidade tentando virar a mesa. Eu continuei sem dizer nada. Você não parece surpresa. Não estou, eu disse finalmente. As pessoas valorizam as coisas de forma diferente quando acham que podem lucrar. Houve uma pausa. Eu a ouvi respirar fundo. Você fez isso? Eu sorri. Digamos que algumas pessoas precisam de um lembrete de que nem tudo é delas, só porque estão pisando nele. Naquela noite, Thomas ligou. Ele deixou uma mensagem. Eu a ouvi 3 vezes. Oi, mãe. Eu sei que tivemos nossas diferenças ultimamente, e eu só acho que seria bom conversarmos. Talvez esclarecer as coisas. Eu sei que você provavelmente está chateada com a questão da casa, mas talvez possamos dar um jeito. Me liga. Ok. Ele parecia incerto, hesitante. Ótimo. Pela primeira vez desde a morte de Harold, meu filho estava aprendendo como era estar de fora de algo importante. Eu não retornei a ligação. Em vez disso, pedi à enfermeira que me ajudasse a imprimir uma carta. Você tem uma impressora? Perguntei docemente. Claro, ela disse. O quê? Você precisa? Só um documento pessoal rápido. Para um aniversário, ela não questionou. Digitei devagar, deliberadamente. A quem possa interessar, eu, Doris Evelyn Leland,
Estou sã e não estou sob coação. Não autorizei a venda do número 117 da Dare Lane a ninguém. Quaisquer declarações feitas por terceiros agindo em meu nome são falsas e sujeitas à disputa legal. Todas as consultas sobre esta propriedade devem ser direcionadas ao meu representante legal assinado. Dobrei-o, coloquei-o em um envelope e o enderecei aos consultores imobiliários fictícios de Riverside. Então, coloquei-o na minha gaveta, onde guardava os documentos reais, os que importavam. Este era apenas teatro, mas às vezes o teatro é a única maneira de fazer o público finalmente prestar atenção. Na manhã seguinte, Rosie ligou novamente. Papai está perdendo a cabeça, ela sussurrou. Ele continua dizendo que algo não faz sentido. Eu não respondi. Vovó. Sim, querida. Você está com raiva? Pensei por um momento. Não, eu disse. Estou acordada. Eles vieram rastejando. Era uma tarde de sexta-feira, logo após o almoço. Quando Sandra apareceu na minha porta com um sorriso que ela não conseguia entender direito. Você tem visitas, disse ela, com aquele tom que as pessoas usam quando fingem estar felizes por você. Thomas e Marcia estavam parados no corredor como reis, forçados a passar pela ala dos empregados. Thomas estava de blazer, um que ele nunca usava, a menos que precisasse de alguma apresentação. Marcia estava de salto e um sorriso tão largo que eu sabia que ela tinha ensaiado no carro. Mãe, disse ele, dando um passo à frente como se tivéssemos conversado ontem. Olha só você. Você está ótima. Estou? Claro que sim, acrescentou Marca. Tão elegante. Adoro aquele cachecol. Não era um cachecol, era a parte de cima de um suéter velho que eu tinha cortado para esconder uma mancha de alvejante. Mas claro, deixe ela se apresentar. Eles se sentaram à minha frente na sala de visitas. Alguém tinha colocado aqueles biscoitos amanteigados velhos que ninguém nunca come. Thomas cruzou as pernas e pigarreou. Só quero começar dizendo que temos pensado muito em você. Assenti. Percebemos que talvez tenhamos ido rápido demais, sabe, com a casa e a transição aqui. Transição como se estar trancado em um asilo fosse a próxima fase natural depois de comprar 2 latas de sopa no corredor errado. Marcia se aproximou. Só queremos o melhor para você. Você deixou isso bem claro, eu disse. Eles trocaram olhares. Thomas tentou novamente. Olha daquela carta, aquela sobre a casa. Você não mencionou nada sobre querer vender. Porque eu não quero, né? Ele disse rapidamente. Tudo bem. Totalmente bem. Só estamos tentando entender quem pode ter feito isso. Eu não pedi, eu disse. Mas não fiquei surpresa. Marca se remexeu na cadeira. Mesmo assim, não é um bom momento para mantê-la vazia. O mercado é imprevisível e eu não estou morta, eu disse. As duas congelaram. Marca tentou rir. Oh, meu Deus, claro que não. Nós simplesmente. Eu não estou morta, eu repeti. E esta ainda é a minha vida. Houve um longo silêncio. Thomas finalmente disse: Ninguém está dizendo o contrário. Mas você agiu de outra forma quando esvaziou meus armários, quando cortou meu acesso ao banco, quando assinou meu nome em coisas que eu nunca li, quando vendeu o piano, essa última parte caiu. Eu vi. Ele não esperava que eu soubesse sobre o piano. Inclinei-me para a frente com a voz firme. Você achou que eu iria embora em silêncio. Achou que eu ficaria grata. Achou que um quarto arrumado e uma tigela de ervilhas macias eram tudo de que eu precisava. Thomas abriu a boca. Fechou-a novamente. Marcia alisou o vestido. Não queríamos te machucar. Claro que não, eu disse. Vocês estavam muito ocupados se ajudando. Ela se encolheu. Thomas se levantou. Ok, mãe. Não precisamos fazer isso agora. Só viemos dizer oi, ver como você está. Talvez trazer algumas coisas de casa, se quiser. Traga o carro, eu disse. Ele piscou. Meu carro? Aquele que você disse que estava pensando em vender. Traga de volta. Eu.
Está em uso. Precisávamos dele. Está registrado em meu nome. Ele tentou sorrir. Tecnicamente, sim. Então, tecnicamente, é roubo. Marcia se levantou também. Talvez tenha sido um erro. Olhei para ela. Não da minha parte. Eles saíram 10 minutos depois, abalados, mas tentando não demonstrar. Sandra os observou passar pela recepção, todos acenos educados e sorrisos tensos. Então ela se virou para mim. Visitas familiares são sempre tão alegres. Só quando estão tentando esconder alguma coisa, eu disse. Naquela noite, sentei-me perto da janela e observei o vento soprar entre as árvores como se tivesse algo urgente para dizer. Eu não me mexi, não sorri, não me senti vitoriosa, apenas pronta. Mais um fio havia sido puxado. O desenrolar havia começado. Ele veio sozinho na próxima vez. Sem marcha, sem pretensão, apenas Thomas segurando um saco de papel, com algo quente dentro, e uma expressão no rosto como se estivesse entrando em um tribunal, não em uma casa de repouso. Trouxe seu prato favorito para você, disse ele levantando o saco. Fígado e cebola daquele restaurante que você gosta. Deixei que ele colocasse na mesa. Não toquei. Ele se sentou à minha frente novamente. Desta vez, sem blazer. Apenas aquele suéter verde que ele costumava usar na faculdade. Aquele que fazia seus olhos parecerem mais suaves do que realmente eram. Eu estive pensando sobre o que você disse, ele começou. Eu não disse nada. Você está certa sobre muitas coisas. Sobre a casa. A maneira como lidamos com as coisas. Eu levantei uma sobrancelha. Lidamos? Ele assentiu lentamente. Não queríamos te deixar de fora. Só entramos em pânico, eu acho. Depois que o médico disse que havia problemas de memória e aquela coisa com o fogão. Eu não esqueci o fogão. Eu disse que a maçaneta estava quebrada e que os problemas de memória eram fadiga de luto. Ele olhou para baixo. Tomamos decisões que achamos inteligentes. Não, eu disse que você tomou decisões que foram convenientes para você. Ele engoliu em seco. Acho que é justo. Ficamos sentados em silêncio por um longo momento. Ele se remexeu na cadeira, as mãos entrelaçadas entre os joelhos, como um colegial esperando ser punido. Mãe, disse ele. O que você quis dizer quando disse que encontrou algo no seu casaco? Ah, lá estava. Esperei. Deixei a pergunta flutuar no ar como uma pena que ele esperava que pousasse suavemente. Quero dizer exatamente o que eu disse, respondi. Você encontrou algo importante. Encontrei seus olhos pela primeira vez. Não pisquei. Encontrei um lembrete de que o que é meu ainda é meu. Que eu não desapareci. Que eu ainda tenho um nome, escolhas e dentes. Ele deu uma risada nervosa. Dentes? Metafórico, eu disse. Ele assentiu. Certo. Havia algo em seu rosto. Não culpa, não exatamente. Algo mais próximo de confusão. Como se o roteiro que ele tinha escrito para mim não estava mais funcionando, e ele não sabia como improvisar. Você precisa de alguma coisa? Perguntou. Dinheiro, roupas. Eu sei. Fizemos as malas rapidamente. Não preciso de nada, eu disse. Tudo o que preciso já está em andamento. Isso o atingiu. Eu vi. Um lampejo de algo atrás dos olhos. Medo, talvez. Ou suspeita. Ele pigarreou. Você sempre foi forte, mãe. Mas se precisar de ajuda, eu ainda estou aqui. Você não está. Eu disse baixinho. Não mais. Ele desviou o olhar e, como se estivesse se lembrando de algo ensaiado, acrescentou. Marcia também quer se desculpar. Ela não queria ser agressiva. Ela queria vencer. Eu disse. Ela só não esperava que eu me levantasse. Thomas se levantou. O saco de fígado e cebolas ainda estava na mesa entre nós, esfriando. Vou deixar isso aqui, disse ele. Dê para a Hilda, respondi. Ela ainda come, como se acreditasse em milagres. Ele hesitou. Estamos bem? Inclinei-me. Virei a cabeça um pouco, pensei nessa palavra. Certo.
É o que as pessoas dizem quando querem evitar as consequências. Não, eu disse. Mas agora somos honestos. É um começo. Ele assentiu. Não discutiu. Apenas caminhou até a porta, parando com a mão no batente. Você mudou. Não, eu disse. Você simplesmente nunca olhou com atenção. Então ele foi embora. Naquela noite, eu não escrevi no caderno. Eu não precisava. Algumas verdades são altas o suficiente para ecoar sem serem registradas. Eles esvaziaram o quarto de Lillian em menos de 1 hora. Sem cerimônia, sem reunião de equipe, apenas 2 auxiliares, uma lixeira com rodinhas e uma lista de verificação. A cortina ficou aberta o tempo todo. O sol batia na cama onde ela havia morrido 2 noites antes. Na hora do almoço, o quarto tinha um novo nome na porta. Na hora do jantar, uma nova mulher havia se mudado. A família dela trouxe uma planta e uma caixa de biscoitos sem açúcar, e foi isso. Na manhã seguinte, perguntei se eles tinham guardado alguma coisa de Lillian. A enfermeira deu de ombros. Nenhum parente próximo, apenas uma filha em algum lugar em Tampa. Não retornou nossa ligação. Nenhum memorial, nenhuma menção. Esperei até escurecer e fui embora, no final do corredor. A porta dela estava aberta. Sapatos novos debaixo da cama. Porta-retratos novo na cômoda. Um homem de uniforme militar sorrindo ao lado de uma mulher que eu não reconhecia. As xícaras de chá tinham sumido. O dicionário de palavras cruzadas. O velho cachecol que ela usava mesmo quando estava quente. Apagado. Voltei para o meu quarto e tranquei a porta. Sentei na cama. Deixei o silêncio vir. E pela primeira vez em semanas, me permiti lamentar. Não apenas por Lillian, embora sua ausência parecesse uma rajada repentina em um quarto que você pensava estar selado, mas por tudo isso. Pelos amigos há muito enterrados. Por Harold, pela versão de mim que costumava entrar em supermercados e não ser seguida pela mão de alguém no meu cotovelo. Pensei no dinheiro, na confiança, nos planos, e percebi que nunca me perguntei o que eu queria. Eu só pensava no que eu poderia consertar, no que eu poderia recuperar, a quem eu poderia dar uma lição. Mas Lillian nunca quis ensinar nada a ninguém. Ela só queria paz. Seu próprio quarto, seu próprio chá. Um nome que significasse algo quando ela disse em voz alta. Era isso que eu queria? Eu estava construindo um futuro ou apenas enfeitando as ruínas? Na manhã seguinte, fiz uma lista. Coisas que eu não precisava mais. Vingança. A última palavra. Desculpas que nunca viriam. Coisas que eu ainda queria. Uma janela que eu pudesse abrir sem permissão. Minha própria colher. Minha própria caneca. Minha própria chave. Silêncio. Não o tipo que parece abandono, mas o tipo que parece escolha. Cancelei a ligação que havia agendado com Andrew. Adiei por 1 semana. Eu precisava refletir sobre esses pensamentos um pouco mais. Deixá-los se estabelecer em algo real. Naquela tarde, Sandra me perguntou se eu queria participar de uma nova atividade em grupo. Pintar, ela disse. Terapêutico. Não, respondi. Ainda não é sua praia. Estou escolhendo o que é. Ela me lançou um olhar. Não cruel, apenas confuso. Como se a ideia de uma velha escolher qualquer coisa além de sabores de pudim fosse estranha. Não expliquei. Mais tarde, visitei o Jardim dos Fundos. Sentei-me no banco onde havia conhecido Andrew pela primeira vez. As folhas estavam começando a mudar de cor. Dourado de fim de estação, alguns vermelhos quebradiços. O céu estava quieto. Enfiei a mão no bolso e encontrei um saquinho de chá. Lillian's, um dos bons. Preparei-o naquela noite. Lentamente, despejei-o na grossa xícara de cerâmica que me deram quando cheguei. Aquela com o chip na alça que ninguém mais queria. E bebi, não por conforto, mas por clareza. Ligaram do escritório jurídico na terça-feira de manhã. Senhora Leland, disse a voz calma de Carla. O tribunal marcou uma data para apoiar a audiência para revogar a procuração do seu filho. Quinta-feira da semana que vem, você será transportada sob escolta legal. Agradeci e desliguei.
Então fiquei sentada com ela. Aquela palavra escolta, como se eu fosse um pacote delicado sendo alimentado em meio ao perigo. Talvez eu fosse. Ou talvez eu fosse apenas uma mulher que finalmente tinha algo que eles não podiam tirar. Não o dinheiro, não a casa, nem mesmo seu silêncio. Naquela tarde, encontrei Hilda no corredor, observando o elevador como se ele pudesse abrir em algo que poderia mudar sua vida. Indo a algum lugar? Perguntei. Só na minha cabeça, ela respondeu. Caminhei com ela de volta para o quarto. Não conversamos muito. Ela era uma das poucas pessoas que entendiam que silêncio não era falta de algo. Às vezes, era o único espaço que restava para pensar. Antes de sair, tirei algo do bolso. Era um envelope dobrado. O que é isso? Ela perguntou. Um nome, eu disse. Um advogado. Você não precisa usá-lo. Mas se você sentir que alguém tirou muito de você, ligue. Ela me olhou por um longo tempo e depois o guardou na gaveta ao lado do rosário e do frasco de aspirina. Não me despedi. Nenhum de nós teria gostado disso. De volta ao meu quarto, abri o caderno novamente, não para fazer outra lista, para escrever algo que eu não ousara admitir. Se eu sair com amargura, eles ainda venceram. Se eu sair em silêncio, posso decidir o que isso significa. Se eu sair em paz, retiro meu nome. Não era um mantra, não era um plano, era apenas uma verdade. No dia seguinte, pedi à enfermeira um envelope da equipe. Quero enviar uma coisa, eu disse. Para quem? Minha neta. Ela hesitou. Pode ligar para ela, sabe? Quero que ela tenha isso no papel. Ela trouxe o envelope. Escrevi o nome da Roz na frente. Dentro, coloquei 3 coisas. Uma cópia do documento de fundo com o nome dela. Uma foto minha e do Harold em frente à nossa primeira casa, em 1963. Uma carta escrita à mão. 4 páginas. Não a reli. Algumas palavras não precisam de edição quando vem do cerne da questão. Selei-a e entreguei-a à enfermeira. Envie hoje. Eu disse. Amanhã não. Hoje. Ok. Ela respondeu curiosa, mas não perguntou. Naquela noite, Thomas ligou de novo. Correio de voz de novo. Sua voz estava mais grave agora. Oi, mãe. Só para saber como você está. Sei que não lidei com tudo direito. Acho que ainda estou descobrindo as coisas. Me ligue quando puder. Ele não disse, eu te amo. Nem no final. Não retornei a ligação. Em vez disso, abri a última gaveta da minha pequena cômoda. Dentro estava o bilhete de loteria original. O papel estava um pouco desbotado, as bordas moles pelo manuseio. Segurei-o por um tempo. Depois, rasguei-o ao meio. Depois ao meio novamente. E novamente. Até que tudo o que restou foram pequenos quadrados que pareciam neve. Joguei-os na lixeira sem cerimônia. Não porque me arrependesse, porque não precisava mais. O dinheiro era real. A confiança era real. Mas o bilhete, que sempre fora apenas uma porta, e eu já estava do outro lado. O tribunal era pequeno, não como os da televisão, sem grandes bancos de madeira ou câmeras esperando do lado de fora. Apenas algumas fileiras de assentos, uma mesa com microfones desencontrados e uma juíza que parecia ter visto muita gente mentir e pouca gente dizer a verdade. Sentei-me na frente, ao lado de Andrew. Minhas mãos estavam firmes. Meu casaco estava limpo. Meus sapatos eram os que Rosie deu. Eu os tinha dado no Natal, 3 anos atrás. Eu os guardei em uma caixa de sapatos marcada para dias melhores. Isso contava. Thomas sentou-se do outro lado do corredor, os lábios apertados como se quisesse dizer algo, mas não conseguisse encontrar o tom certo. Ótimo, deixe-o procurar. Marcia não estava lá. Provavelmente aconselhada a ficar longe. Provavelmente inteligente. Andrew se inclinou para mim. Fique quieta, a menos que se dirijam a você. Você não precisa se defender de nada. Esse é o meu trabalho. Eu assenti. A audiência não foi longa. 36 minutos no total. Andrew apresentou os documentos, o cronograma,
os extratos médicos, a movimentação financeira nas contas conjuntas, as cartas de autorização faltantes, os móveis vendidos sem consentimento, a listagem da casa sem assinatura. Senhora Leland, o juiz finalmente me perguntou: a senhora sente que foi colocada sob cuidados contra a sua vontade? Sim, eu disse. Não me perguntaram. Me disseram. E a procuração? A senhora entendeu completamente o que estava assinando? Não, eu disse, porque não assinei nada. Os papéis foram processados sem o meu conhecimento. Thomas se mexeu, abriu a boca. Seu advogado colocou a mão em seu braço. O juiz continuou: e você se sente mental e fisicamente capaz de administrar seus próprios negócios? Sim, sim. Você tem provas que sustentem essa alegação? Andrew entregou o arquivo. Dentro, uma declaração assinada por um psicólogo licenciado pelo Estado, avaliação cognitiva completa, sem sinais de demência, sem sinais de capacidade diminuída. A juíza folheou-o lentamente. Então, olhou para Thomas. Seu cliente alega que agiu de boa-fé, disse ela. Mas a boa-fé financeira inclui transparência, que estava claramente ausente. Thomas não disse nada. Ela se virou para mim. Senhora Leland, a senhora está solicitando a revogação total da procuração existente? Sim. E a substituição? Não. Houve uma pausa. A senhora não deseja transferi-la para outro membro da família? Um terceiro? Eu mesmo desejo mantê-la, eu disse. Uma pausa. Então ela assentiu. Pedido atendido. Simplesmente assim. Gavel. Ordem carimbada. Um papel deslizou pelo banco em direção a Andrew. Estava feito. Eu não chorei, não suspirei. Apenas fiquei sentada enquanto o peso se deslocava. Lá fora, Thomas me seguiu escada abaixo do tribunal. Mãe, espere! Parei e me virei. Ele parecia mais magro à luz do dia. Menos claro. Menos correto. Eu não queria te machucar, mas você machucou. Eu pensei que estava fazendo a coisa certa. Não, eu disse. Você achou que era o único que podia. Ele abriu a boca, fechou. Eu não quero o dinheiro, disse de repente. Eu nunca quis. Sorri. Que bom, eu disse. Porque agora você nunca mais vai tocar nele. Ele piscou. Eu me aproximei. Só o suficiente. Você me tratou como uma fase a ser gerenciada, uma coisa a ser encaixotada. Mas eu criei você. Eu paguei pelo seu aparelho. Fiquei do lado de fora dos shows da sua escola. Mesmo quando seu pai não podia sair do trabalho, eu lhe ensinei a amarrar os sapatos e a assinar seu nome. Fiz uma pausa. E agora, estou ensinando você a perder. Então eu fui embora. Não olhei para trás. Nenhuma vez. Se você já foi silenciado, ignorado ou escondido como um casaco dobrado, leia isto até o final. E quando terminar, diga alguma coisa, mesmo que seja só para você mesmo. Saí de Rose Hill numa terça-feira de manhã. Ninguém percebeu. Andrew tinha organizado tudo. Uma enfermeira assinou os papéis de transferência. Licença temporária para reavaliação independente das necessidades de vida. Sem perguntas, sem confusão. Fiz 2 malas, uma com roupas e outra com papéis. A equipe me deu um abraço genérico. Sandra disse: não se esqueça de nós. Eu disse: não vou. Não era mentira. Eu simplesmente não me lembraria deles da maneira que eles esperavam. O carro estava esperando do lado de fora, preto, silencioso, sem logotipos. Não me despedi de Hilda. Eu já tinha deixado algo debaixo do travesseiro dela. Um bilhete não assinado com o número do advogado e uma mensagem de Lillian. Até hoje, ninguém pergunta para onde você está indo. A viagem foi longa. Eu não falei. O motorista não perguntou. Observei as árvores mudarem, as estradas se alargarem, a paisagem mudar de shoppings para colinas tranquilas e águas baixas.
Entramos em uma rua estreita sem placas. No final, uma pequena casa branca com persianas azuis. Meu. Entrei pela porta da frente e tirei meus sapatos. O chão estava fresco e limpo. Cheirava a madeira nova e sal marinho. No balcão já havia um bule de chá esperando. Andrew pensou em tudo. Na sala de estar, uma cadeira, um abajur, uma janela. Ele estava de frente para a água. Sem televisão, apenas silêncio. O tipo que você escolher. Naquela noite, fiz chá e escrevi a primeira linha em um caderno novo. Nunca fui pequeno. Apenas me fizeram sentir assim. Não escrevi mais nada. Eu não precisava. Naquela noite, dormi sem tranca na porta. Sem ninguém para verificar se eu tinha tomado meus remédios, sem o nome de Thomas na minha conta bancária, sem a voz de Marcia em meus ouvidos. Eu dormi. E de manhã, acordei quando quis. Fiz uma torrada com muita manteiga, sentei no sol, abri a janela e me lembrei do som da minha própria respiração. Se esta história fez você sentir algo, compartilhe. Deixe um comentário. Envie para alguém que ainda acha que não tem voz, porque alguém precisa ouvir o que eu finalmente disse. Você não é um fardo. Você não terminou. E ninguém pode te trancar e chamar isso de amor.